Então, continuando, galera. Por exemplo, quando nossos sentidos podem não nos enganar? Como, por exemplo, hoje, um dia chuvoso, né? Que você olha para o céu e você vê as nuvens e fala, com certeza hoje vai chover, né? Mas e se essas nuvens forem de um incêndio de grandes proporções, né? Como que eu vou saber? Não, mas aí tem um cheiro, né, que é diferente, aquele cheiro no ar de fumaça. Então, até certo ponto, os nossos sentidos realmente não nos enganam. Porém, vamos supor que você está muito nervoso para fazer uma prova. E aí você vai fazer aquela prova super nervoso, tem até piriri antes da prova. Aí você faz a prova, né? Passa aquela ânsia toda, sai da prova angustiado, pensando, putz, meu Deus, eu não vou bem, tal. Recebe a prova, foi com 10. E aí? Em que momento você pode dizer, putz, tudo aquilo que eu estava sentindo era coisa da minha cabeça, né? Ou fala, não, era realmente realista e tudo mais. Bom, a gente não sabe até que ponto o nosso corpo reage aos pensamentos ou o contrário, né? Às vezes, sei lá, pode você ter sido, você tá se alimentando mal, tá fazendo coisas más e o seu corpo tá tendo uma reação sobre isso, né? Então, assim, até certo ponto nossos sentidos nos ajudam, mas eles podem nos atrapalhar muito, como no segundo exemplo que eu dei. E aí, vou dar um exemplo mais dramático ainda. Você conhece uma pessoa que você se apaixona e aí você pensa até, sei lá, que essa pessoa é a pessoa da sua vida e aí acaba o seu romance. E aí? O que você faz, né? O que você pensa? Que tudo aquilo que você estava sentindo não era real? Não, era real. Porém, você não pode pensar que só porque uma pessoa gostou das suas loucuras, ela vai querer ficar com você. E o resto da vida, por exemplo, né? Pode ter inúmeras razões para você não poder estar com essa pessoa. Então, assim, todos exemplos bem básicos, mas imagina a ciência. Se naquela época a ciência era atropelada pela religião o tempo todo, porque a religião impunha opinião popular sobre a ciência, né? O que hoje, até hoje, a gente pode considerar que é uma opinião popular baseada num senso comum, que não é verdadeiramente um conhecimento, numa concepção científica, né? E até que ponto essa opinião pode estar certa? Porque para a gente que é de humanas, ouvir a opinião do povo é muito importante. A gente saber o que o povo está pensando é muito importante. Nem tudo que eles estão pensando é necessariamente errado, cientificamente errado, né? Então, ele está criando esses métodos científicos e filosóficos, a princípio filosóficos, depois científicos, para fazer a gente entender melhor como é o funcionamento do pensamento humano, né? Como que a gente tem que tirar conhecimento. Pensamento e conhecimento são coisas diferentes. Por mais que a gente confunde, né? Como a gente confunde várias emoções também, como ansiedade com, sei lá, curiosidade extrema, ou então, nesse caso aí, por exemplo, é fácil confundir um pensamento que vigora, né, que é muito popular, com o que é a verdade, de fato, né? Então não é porque 100 pessoas dizem que, sei lá, a pessoa que você estava lá gostava de você, sim, que foi você que fez algo de errado, que necessariamente isso aconteceu, tá? É claro que pode ter acontecido, porque o ser humano pode cometer muitos erros aí no meio do caminho, né? Então, continuando, 4. Ocorre, contudo, que, embora os sentidos nos enganem às vezes acerca das coisas pouco sensíveis e muito distantes, por que ele está falando isso? É a mesma coisa que eu colocar a mão no fogo. É lógico que eu vou sentir dor. E isso, eu não posso falar, não, meu sentido está enganando eu, porque eu posso ficar com essa mão no fogo sim, não vai acontecer nada. Não, ele está te emitindo um sinal que vai acontecer um problema sério e que o seu corpo está sofrendo com aquela situação, tá? Então ele está falando isso, tipo, por mais que a longa distância, né, os nossos sentidos podem nos enganar, que é o ponto de eu olhar uma estrela e falar, ai, que estrela linda, e na verdade é um satélite, entendeu? Eu posso também dizer que de perto os sentidos podem ser menos enganosos, né? Então, assim, continuando, mas aí é relativo com tudo que eu falei. Encontra-se talvez muitas outras das quais não se possa razoavelmente duvidar, ainda que conhecêssemos por meio deles. Por exemplo, que eu esteja aqui, sentado perto do fogo, vestido com um roupão, tendo esse papel entre as mãos e outras coisas dessa natureza. Como eu poderia negar essas mãos e que esses corpos sejam meus? A menos, talvez, que eu me compare aos insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores bilis, que constantemente asseguram ser reis quando são muito pobres, estar vestido de ouro e de púrpura quando estão
totalmente nus. Olha que frase, hein? Ou imaginam ser cântaros e ter um corpo de vidro, né? Mas o que? São loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos, tá? O que ele quer dizer é o seguinte: a riqueza do conhecimento, do pensamento filosófico, ela não tem como você comprar ela, por mais que você tenha várias coisas que te convençam que você é uma grande pessoa, porque você é rico, porque você tem prestígio, tudo isso pode ser uma grande farsa, né? E uma farsa que você inventou para si mesmo. Os nossos valores não estão dentro dessas coisas materiais. Essa é a metafísica da ideia dele aí, né? O que verdadeiramente faz uma mente brilhante, né, é saber usar essa mente. Inclusive eu fiz uma espécie de citação, né? A frase dele que é: não basta você ter uma mente brilhante, é necessário saber usá-la. Então não basta você saber tudo, falar tudo, ter assunto para tudo, mas você não saber utilizar aquele pensamento para pensar até que ponto eu estou reproduzindo uma opinião só porque o outro deseja ouvir o que eu estou falando ou estou dizendo a verdade. Até que ponto será agradável, do ponto de vista de opinião popular, é necessariamente o meu verdadeiro eu. Isso é muito bonito até de se parar para pensar, viu, galera? Porque aqui ele está falando de uma busca que a gente tem que encontrar com nós mesmos. Ele retornou aos princípios aí da filosofia grega antiga, né? E que essa busca é muitas vezes também entender o edifício dos nossos valores, né? De onde vieram as nossas ideias, até que ponto eu estou vivendo a minha vida, até que ponto eu estou vivendo a vida do outro. E aí eu encerro essa aula com a famosa e célebre frase do Descartes: penso, logo existo, porque se, e prestem atenção, hein? Se eu não penso por mim mesma, se eu não consigo pôr em dúvida algumas coisas, inclusive coisas sobre mim mesma, né? Se eu não consigo entender a dinâmica dos meus pensamentos, se eu não sou capaz de, numa meditação aí nesse caso, observar como o meu próprio pensamento funciona, então eu não estou pensando. Eu estou apenas sendo usada pelo pensamento de alguém. Mas eu não estou pensando por mim mesma. Finalizo a aula para vocês refletirem com tomarem cuidado com a opinião dos outros, em vários sentidos, em vários graus. A gente sabe que o óbvio é tomar cuidado com a opinião política das pessoas, religiosas, né? Porque são coisas que a gente tem que sempre buscar ter a nossa visão crítica delas e posicionar a nossa visão crítica delas, buscar a verdade, né, como um parâmetro moral para você se guiar aí, mas, né, entretanto, levando para uma instância pessoal, você não vai nunca agradar todo mundo, então sempre vai ter alguém para te criticar. E se você não estiver pronto para ser criticado, você não está pronto para viver, né? E nem para pensar. Porque uma vez que você pensa por si mesmo, é óbvio que em algum momento você vai incomodar alguém, ou você vai pôr o pensamento na mesa e alguém pode se sentir ofendido, né? Então, assim, o pensamento tem que vir muito atrelado à liberdade, tá? Por isso que eu falei que o Descartes vai influenciar os iluministas. Sem liberdade não tem como ter pensamento. Se eu estou o tempo todo pensando em agradar o outro, eu vou me nortear na opinião do outro, eu não vou criar minha opinião própria. Se eu estou o tempo todo querendo viver para ser visto pelo outro, para ser vangloriado como o rei que ele falou, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que tenha conteúdo, uma pessoa interessante, que tem brilho, como diria o Clóvis, né? Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa pensante, ou que eu vou fazer alguma diferença, porque quantos reis da história vocês nem sabem da existência, né? E eles tiveram muito ouro, tiveram muito prestígio, né? Então, assim, não é o fato de eu ter riquezas que vai me trazer a verdadeira riqueza, que é o pensamento filosófico, o conhecimento, a nossa capacidade de ser consciente, né? E consciente no sentido de refletir todos os nossos atos, tá bom? Consciência, essa palavra tão incrível e que agrega tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente consegue perceber, tá? Então, da mesma maneira que uma pessoa pode dar um tchauzinho pra mim na rua, eu respondo tchau e na verdade é uma pessoa de trás que era a pessoa que ela estava se comunicando e eu me sinto ridícula por ter me enganado, né? Eu não preciso me sentir ridícula, a gente se engana o tempo todo, a gente pode se enganar em termos de achar que uma coisa é para nós e não é, a gente pode se enganar com as nossas próprias opiniões, a gente pode se enganar até com a nossa visão de nós mesmos, uma vez que ou a gente pode tacar ela para uma instância fantasiosa, onde a gente se acha muito mais do que a gente é, ou a gente pode ser extremamente pessimista e pensar que a gente é muito menos do que o verdadeiro potencial da nossa existência. Logo, existir é ser pensante
e buscar a sua própria opinião baseada nas evidências. Então Descartes em nenhum momento aqui está falando, galera, que é impossível achar a verdade. Ele não era cético, né? Que é essa linha da filosofia que é impossível de achar a verdade. Ele fala que a verdade está aliada com o sistema aí de pôr as coisas em dúvida. Então, não faz parte do jeito que as pessoas dizem as coisas para você que é verdade, não faz parte da maneira que ela pode te atingir através dessa realidade que é verdade, né? Elas podem usar o seu sentimento para favorecer elas. Então, por exemplo aí de governos fascistas, é que eles aproveitavam aquele sentimento de confusão, de meu Deus, o mundo está acabando, a economia está acabando, e transfiguravam para os seus próprios ideais políticos, né? Transformavam esse sentimento num pensamento político. Então, se os nossos sentimentos têm esse poder de se transformar numa consciência, é bom a gente observar eles, né? É bom a gente observar com muito cuidado, tá? Então, num mundo de coachings, né, galera, a gente tem que refletir. A filosofia, ela não é uma arma contra nada, né? A filosofia defende a liberdade de pensamento, mas eles deviam... O que a filosofia acharia, assim, no caso, incorreto em comparação a esses coachings? Uma coisa é você falar assim, achei a minha fórmula de felicidade e eu vou passar para você. Agora, se vai encaixar na sua vida ou não, é problema seu, mas eu achei uma fórmula da alegria. Agora, o jeito que os coaches trabalham, muitas vezes, eu sei como te fazer alegre, né? Eu sei o que fazer para melhorar a sua vida. E, na verdade, não. Ninguém sabe. Às vezes, nem nós mesmos sabemos o caminho da nossa própria felicidade. Logo, eu posso até vender um livro falando como que eu achei o caminho da felicidade. Mas dizer que esse livro serve para todo mundo é enganar as pessoas, tá? É justamente se aproveitar do sentimento aí de estar perdido, né, nesse mundo atual. Então é isso, meus queridos. Um beijo para vocês, espero que vocês estejam bem. Vou mandar uns exercícios para vocês, 4 para ser mais exata. Vocês podem fazer aí durante o dia e ir me enviando qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, meus queridos, até a próxima.